Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Aqui, nesse espaço, você pode enviar as suas dúvidas e questionamentos relacionados à área do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito imobiliário, do direito comercial, do direito tributário, do direito de família e sucessões e do direito previdenciário. Eu lembro sempre que é muito fácil você enviar, portanto, a sua dúvida ou questionamento em relação a esses temas que eu citei. É fácil mesmo. Envia para o nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje estaremos tratando do direito previdenciário, recebendo aqui a doutora Maíra Guiotto. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora. Muito obrigada, é sempre uma alegria estar aqui. Vamos para a primeira pergunta, que traz um relato e após ela coloca a sua pergunta e a pessoa optou por não se identificar. E relata o seguinte: eu tenho artrose na coluna e no joelho. Tem dia que quase não consigo caminhar. Agora passei por uma consulta com um reumatologista e eu tenho fibromialgia. Eu estava encostada há 2 anos devido a um câncer de mama. Agora tive alta do INSS. Será que posso receber o auxílio pelos problemas de coluna e fibromialgia? Pergunta a nossa telespectadora, doutora. Excelente pergunta. Desculpa. Ela, com certeza, ela vai conseguir receber um novo benefício, né? Duas únicas questões que precisa ser observada nessa hipótese é se após a alta do INSS ela continuou contribuindo, ou seja, houve um retorno ao trabalho, Sim. ou ela retomou as contribuições para continuar segurada, e se ela eventualmente não fez esse recolhimento, por quanto tempo ela está sem contribuir, porque senão ela pode acontecer a perda da qualidade de segurado, que é a vinculação ao sistema, e aí efetivamente ela pode ficar desprotegida, né? Mas não sendo esse o caso, se ela ainda está dentro do período de qualidade de segurada, se ela ainda tem essa filiação com o sistema, e ela conseguir comprovar através de laudos médicos, né, que ela efetivamente tem uma incapacidade em razão da artrose, da fibromialgia, dos problemas de coluna que ela vai ter, ela vai passar por uma nova perícia e o INSS vai conceder um novo benefício para ela sem problema algum. O fato dela ter tido um benefício anterior não impede que ela tenha um novo benefício por outras razões. Não está no relato dela aqui, mas me surgiu uma dúvida nesse contexto. Na hipótese de ela ter parado a contribuição, mas se ela estiver enquadrada num quesito como faixa etária, isso não influencia no recebimento disso, doutora? Na faixa etária, vai depender da questão da aposentadoria, né? Dependendo de quantos anos ela tem e de quanto tempo de contribuição ela tem, ela pode eventualmente vir a pedir uma aposentadoria programável, que a gente chama, né? Que são as por idade e tempo de contribuição. Agora, se ela tem uma incapacidade, ela precisa necessariamente estar vinculada ao sistema. Ao sistema. E aí, eventualmente, se ela perde essa qualidade segurada, ela tem que retomar as contribuições por no mínimo 6 meses, porque o tempo de carência do benefício por incapacidade ele é de 12 meses, ou seja, eu preciso me filiar ao INSS, né, começar a contribuir, fico 12 meses recolhendo e aí posso usufruir de um benefício de risco, que a gente chama. Agora, se eu já contribuí anteriormente e perco a minha qualidade, o sistema me exige metade desse tempo. Seriam 6 e aí meses. ela pode retomar as contribuições e usufruir dos benefícios. Perfeito. A próxima questão foi enviada pelo nosso telespectador Vitor Hugo, de Porto Alegre, e ele traz o seguinte contexto e pergunta. Farei 65 anos em 22 de março de 2026. Posso encaminhar o meu pedido de aposentadoria antes ou devo esperar completar os 65 anos? Pergunta mais ainda. Posso fazer diretamente ou preciso da orientação de um advogado? Duas excelentes perguntas. É muito comum a gente ficar ansioso, né, e querer protocolar logo a aposentadoria, porque sabe que tem aquele período ali que, né, às vezes demora na análise. E aí
calcula, então se poderia eventualmente protocolar antes, para daí na data do aniversário o benefício já Sim, está já tá. liberado, né? Mas hoje, como tudo é sistema, né, e a gente tem muitas etapas desse sistema da análise, desde o protocolo até a análise e a conclusão do benefício já automatizadas, né, o robô do INSS, acontece que se ele não tiver os requisitos preenchidos, e aí ele não vai ter a idade, o benefício vai ser indeferido, às vezes, automaticamente. Tá certo. Então, no caso dele, não vale a pena protocolar antes, porque ele vai ter, muito provavelmente, um indeferimento automático, né? O ideal é que ele aguarde a data do aniversário dele, pode protocolar no dia do aniversário. Mas o ideal é que ele aguarde o preenchimento de todos os requisitos para poder solicitar a aposentadoria dele. E até já ouvi alguns relatos, para não dizer vários, do tempo do processamento, da entrada do pedido de aposentadoria até ele ser homologado, entre aspas, não sei se é essa a expressão. Deferido. Deferido. Ele é rápido, é médio ou demora, ou cada caso? Assim, normalmente cada caso é um caso, né? Mas a gente tem, assim, alguns termômetros, vamos dizer, né? Normalmente as aposentadorias por idade, tendo o critério etário e tendo o tempo mínimo de contribuição, com todo esse tempo de contribuição redondinho no CNIS, ou seja, com todos os períodos sem nenhuma pendência, se ele não precisa comprovar grandes questões ali e ajustar o extrato previdenciário dele, se tudo estiver muito redondo, muito exato dentro do INSS, essa aposentadoria pode ser concedida no mesmo dia. Porque a automatização serve também para isso, né? Não é só para os indeferimentos, é para os deferimentos automáticos também. Bom, preenchi o requisito, tenho idade, tenho tempo, o deferimento pode ser automático. Os únicos cuidados com esse deferimento automático é que muitas vezes ele não observa a questão do melhor benefício. Então, por exemplo, se eu tenho mais tempo de contribuição, eu posso descartar um vínculozinho ali que vai baixar minha média, ele não vai fazer isso automaticamente. Então, se precisar passar pela análise de um servidor, esse tempo começa a aumentar. Porque a gente tem poucos servidores hoje para a quantidade de serviço que existe dentro do INSS, né? E aí isso acaba demorando. Então, assim, vai depender do que ele precisa ajustar ou precisa que o servidor analise. As aposentadorias por idade têm um tempo, assim, em média de 3 meses, quando precisa fazer alguma análise. As aposentadorias por tempo de contribuição costumam levar um pouco mais de tempo, porque tem tempo rural, tempo especial, muitas vezes, né, outras questões que precisam, tempo de serviço público que eu preciso apresentar a documentação, e aí vai para 9 meses, às vezes. Tá certo. Antes de encaminhar a próxima pergunta, eu lembro a todos vocês que é muito fácil assistir de novo o programa de hoje ou assistir os programas anteriores. De que maneira? Vá ao YouTube, no canal da TVE, no programa Consumidor em Pauta, e você poderá optar no momento mais adequado. Se você está indo para o trabalho, no transporte coletivo, se você está num determinado local esperando para um atendimento, você acessa via o seu celular, assiste com calma, depois pode voltar a assistir novamente. Muito, muito, muito fácil, muito prático para você se manter informado sobre os temas que o Consumidor em Pauta trata aqui, de serviços para você, telespectador e telespectadora. A próxima pergunta... Deixa eu só retomar, porque ele fez uma última pergunta ali anterior, referente à possibilidade do advogado, que eu acho que é bem importante a gente falar. Pode falar, doutora. Que ele não precisa de advogado. Ninguém precisa de advogado para fazer o requerimento de qualquer benefício junto ao INSS. A questão hoje é que, em razão da reforma, nós temos muitas regras de aposentadoria. Tem essa questão do descarte que eu comentei, que é a possibilidade de tu pegar um período que teve umas contribuições baixinhas e pedir para que esse período não seja computado, para que o valor do salário da aposentadoria seja melhor. Então, tudo isso é bom que pelo menos a pessoa passe por uma consulta com um advogado da sua confiança, para que ela chegue ao INSS preparada, sabendo qual benefício ela vai solicitar e qual procedimento adequado. Tá certo. A próxima questão foi enviada pela nossa telespectadora Laura. Sou aposentada desde 2017 e tive câncer de tireoide em 2015. Solicitei, em função disso, a isenção do imposto de renda da minha aposentadoria, o que foi negado pelo INSS. Será que foi porque a minha doença foi anterior à concessão do benefício? Pergunta mais ainda. Não consegui entender o motivo da negativa.
O motivo da negativa muito provavelmente vai estar no laudo médico da Perícia Federal do INSS que fez essa avaliação, né? Hoje se anexa a documentação, isso vai para um perito federal médico, né? E ele analisa a questão da doença. O fato dela ser anterior ao pedido de isenção não quer dizer, porque a pessoa, o STJ já decidiu que não precisa ter contemporaneidade em relação à doença, ou seja, não preciso estar doente nem com a doença ativa e muito menos sintomática para solicitar a isenção. E no caso do câncer em geral, né, a gente sabe que existe a possibilidade da recidiva. Então, já é pacífico na jurisprudência que, tendo tido uma vez, mesmo que tenha sido há muito tempo atrás, ainda quando a pessoa trabalhava, ele pode sim ser objeto da isenção. Então, tem que solicitar no INSS ou pelo portal a cópia desse processo e desse laudo médico para que ela possa entender, porque muito provavelmente foi uma divergência do entendimento pericial e ela pode levar isso para o judiciário, vai fazer uma perícia na Justiça Federal. Se o perito concluir que efetivamente houve o diagnóstico, ela vai receber a isenção sem maiores delongas. Então, ela pode fazer o pedido via o sistema e ainda judicializar. Ela vai pedir a cópia, né, do laudo para poder diagnosticar onde que foi o problema, né? Tá. Por que o INSS negou, né? Muito provavelmente isso deve estar no laudo pericial, porque se o laudo pericial foi favorável, não tem por que ter sido negado, né? Tá. E aí ela reivindica no próprio sistema? Não, ou ela aí vai tem ter que que judicializar. Correto. A próxima questão da nossa telespectadora Patrícia. E ela pergunta, o que é limbo previdenciário? Ouvi essa expressão e não tenho a menor ideia do que seja. Acho que não é só ela, acho que tem milhares de telespectadores aí que também devem ter a mesma dúvida. O limbo previdenciário é uma situação em que o trabalhador ele tem um vínculo de emprego, né, formal, e aí ele tem alguma doença, alguma questão de saúde que impede ele de trabalhar, ele está incapacitado temporariamente, e aí ele tem um afastamento aquele inicial de 15 dias que é pago pela empresa e depois ele vai para o INSS. Quando ele vai para o INSS normalmente paga ali um benefício num período menor, e quando ele pede a prorrogação desse benefício, né, para ficar um período mais afastado, o INSS diz, não, está apto. Né? Ou então até mesmo nesses próprios 15 dias, a pessoa fica 15 dias afastada, precisava ficar 30, 45 dias, e aí chega no INSS e o INSS diz, não, já está apto, não pode voltar a trabalhar. Que no meu entendimento, existe a capacidade laborativa. Aí esse empregado ele é obrigado a voltar na empresa, se apresentar para trabalhar, e aí o que acontece? A empresa diz não, mas passa pela medicina do trabalho, né? E esse médico do trabalho diz, não tem condições para retomar a tua atividade. E aí a pessoa fica sem poder voltar a trabalhar, sem o salário e sem a cobertura previdenciária. Então, esse é o limbo previdenciário. E isso está, inclusive, para ser julgado agora no STF, para decidir de quem é a responsabilidade do pagamento em proteger essa pessoa nesse momento. Se a empresa tem que receber de volta esse trabalhador, mesmo entendendo que existe uma incapacidade para o trabalho, porque qual é o problema? Se a empresa recebe esse trabalhador ainda doente e ele retoma as suas atividades e agrava o problema, vamos pensar numa pessoa que tem problema de coluna, e esse problema se agrava, tudo bem, esse trabalhador vai ter um encaminhamento para o INSS, mas o agravamento vai ser respondido pela empresa como danos, muitas vezes, né? Então, é um problema trabalhista. Então, por isso que é um limbo trabalhista previdenciário, ou limbo previdenciário, porque essa pessoa fica desprotegida. Fica no limbo. Fica no limbo, exatamente. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo. Já voltamos aqui com a doutora Maíra Guiotto para tratar do direito previdenciário. Nos aguarde. Consumidor em Pauta está de volta. Estamos tratando hoje do direito previdenciário, recebendo aqui a doutora Maíra Guiotto. Se você tem dúvidas ou questionamentos nessa área do direito, é muito fácil.
é enviar a sua pergunta ou dúvida para o nosso WhatsApp, 51985946773, ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidoremPauta@tve.com.br. A próxima pergunta, doutora, a telespectadora optou por não se identificar e diz o seguinte: meu ex-marido faleceu e eu recebi a pensão dele. Vou ter direito à pensão por morte? A companheira que viveu com ele durante 2 anos também vai ter direito à pensão? Como fica a situação? Essa situação se resolve mais ou menos da seguinte forma. Ela vai precisar apresentar a decisão judicial ou, enfim, a escritura pública do divórcio que determinou, que fixou a pensão alimentícia, né? Então, é muito importante que isso esteja formalizado, porque isso já é, como a gente diz, meio caminho andado, né? Ela já tem a informação de que ela tinha uma decisão judicial, enfim, um acordo que valia entre eles, e aí ela vai comprovar ali, eventualmente, os depósitos mensais e vai conseguir ser considerada dependente perante o INSS. Não sei se é exatamente o INSS, mas enfim, ao regime previdenciário ao qual o ex-marido estava vinculado. Então, ela demonstra essa condição de pensionista e aí ela faz a habilitação dela e normalmente consegue, tranquilamente, sem maiores problemas, receber a pensão por morte daí como dependente. O que muitas vezes acontece é que essa pensão alimentícia não está formalizada. Então, às vezes, é uma ajuda, é um valor que ficou fixado, mas que ele não tem uma escritura, uma determinação judicial. Então, ela vai precisar daí sim fazer um esforço maior para provar que todos os meses havia um depósito da parte dele na conta dela, ou que ele pagava determinadas faturas, despesas ali fixas, né? E vai precisar comprovar a indispensabilidade daquela quantia que ela recebia para poder aquele valor ser considerado uma pensão alimentícia e aí ela conseguir ser considerada dependente. E a companheira dele, a atual, se havia 2 anos ou mais de união, ela vai conseguir, demonstrando essa existência, né, essa durabilidade da união, ela consegue, e todas as características, né, ter uma união estável no sentido de serem vistos como casal, né, terem uma vida pública, ela vai conseguir também se habilitar e receber a pensão. Daí, como é que fica? Vai ser pego, se ele não era aposentado, vai ser calculado o valor, como se fossem aposentar ele, e aí desse valor aplica uma cota familiar de 50%, e como são 2 pensionistas, é 10% cada uma. Então, fica um total de 70% do valor da aposentadoria dele, e aí vai ser rachado ao meio, vai ficar 35% para cada uma. Tá, desculpa, eu não... Não, vamos lá. É complexo mesmo. Problema mais de interpretação minha, de falta de clareza de entender. Na prática, ela está lá, comprova que tinha necessidade de continuar recebendo a pensão, hipoteticamente, um salário mínimo, tá? Aí, agora, ele faleceu, ela vai se habilitar a continuar recebendo. E a atual companheira... ele recebia 4 mil, por exemplo. Então, ele paga os 1.800, né? Ela continua recebendo os 1.800, e a atual companheira... Não. O valor que ela recebia de pensão alimentícia, vamos dizer assim, ele extingue. Agora, o que ela vai ser é uma pensionista do INSS. Então, ela vai receber 35%, se ela tiver que dividir esse valor da pensão com a companheira, ela vai ser 70% do valor que ele receberia de aposentadoria. 70%. Tá? E aí, em cima desse valor, se calcula a aposentadoria, caso ele já não estivesse aposentado, né? Então, é como se eu aposentasse a pessoa falecida, faço esse cálculo, e aí eu tenho necessariamente uma cota familiar de 50%, e aí mais 10% para o número de dependentes. Então, se forem só as 2, porque daqui a pouco pode ter filhos também, Mas se for só as 2? Mas se for só as 2, aí é 20% da cota individual, porque são 2 pensionistas, e 50%. Então, eu somo essas duas cotas, vai dar 70% no total daquele valor calculado. E aí divide 35 para cada uma. Então, isso é bem importante, porque às vezes a pessoa acha, não, mas eu recebi 5 mil de pensão alimentícia, daí a pessoa falece e fica com uma aposentadoria no salário mínimo, bom, vai ter que dividir. Claro, tá certo. O valor da pensão no INSS. Foi bem didática aí, então, tá. para conta de boteco, deu para entender. Obrigado, doutora. Não, imagina, é importante que fique claro. A próxima questão foi enviada pela nossa telespectadora Raquel. Minha filha tem 21 anos e recebe pensão por morte. Há um ano
desenvolveu diabetes e precisa fazer uso de insulina. Essa pensão por morte que ela recebe pode, em função da doença que desenvolveu, passar a ser vitalícia? Pergunta a Raquel. É uma excelente pergunta. Pode sim ser passada, pode se tornar vitalícia essa pensão, né? Ela deixa de se encerrar aos 21 anos e aí ela permanece, acaba sendo vitalícia, mas é preciso ocorrer duas hipóteses. Ela precisa ter uma condição de invalidez ou uma deficiência. Então, assim, não sei se exatamente no caso da diabetes, pelo uso da insulina, seria suficiente para que isso se enquadrasse nessa condição de invalidez ou deficiência. Isso é critério médico, ela vai ter que passar por uma perícia, vai ter que avaliar, mas se houver essa condição, sim, a pensão pode se tornar vitalícia sem problema algum. A próxima pergunta foi enviada pelo nosso telespectador Rafael. Sou aposentado por invalidez há 10 anos. Por necessidade, preciso voltar a trabalhar. Existe a possibilidade de eu reverter a aposentadoria por invalidez em aposentadoria comum? Pergunta o Rafael. E mais ainda, tenho 62 anos de idade e contribuí por 15 anos para a Previdência, doutora Maíra. O que vai acontecer não vai ser uma reversão, né? Não vai ser uma transformação da aposentadoria por incapacidade em uma aposentadoria comum. O que ele pode fazer é, entendendo, primeiro que ele precisa entender se ele tem condições de voltar ao trabalho, né? Então, o que ele pode fazer é dizer para o INSS, olha, eu quero a minha alta do benefício, né? E aí ele pede essa alta e aí normalmente o INSS encaminha para uma coisa que a gente chama de mensalidade de recuperação. Se houve uma recuperação, mesmo que parcial, da capacidade que ele possa trabalhar, o INSS vai diminuindo o valor do benefício em 18 meses, primeiros 6 meses ele diminui 25%, depois no segundo mês ele diminui 50%, no segundo semestre ele diminui 50% e no último semestre a pessoa fica recebendo só 25% do benefício que recebia. E aí, se ele conseguir retomar o trabalho, aí o benefício cessa e ele pode voltar a trabalhar formalmente. Agora, é importante que ele contribua logo após o encerramento dessa aposentadoria por invalidez, para que esse período que ele ficou em benefício conte como tempo de contribuição para a nova aposentadoria que ele vai ter que solicitar aos 65 anos, e aí soma com os 15 que ele já tem. Ele poderia ali se aposentar com 25, daí se ele tiver que trabalhar mais um pouco, os 25, 28 anos, né? Tá certo. Mas ele precisa retomar as contribuições e só ter essa questão de avaliar bem se é o caso mesmo dele conseguir retomar o trabalho, né? A próxima pergunta é enviada pela nossa telespectadora Maria Tereza. Meu marido faleceu e eu vou solicitar pensão por morte, mas tenho dúvida se terei direito, pois sou aposentada pelo INSS. É possível acumular esses dois benefícios? Vou perder dinheiro? Pergunta a Maria Tereza. O vou perder dinheiro, ela vai precisar verificar qual seria o valor da aposentadoria dela e o valor da pensão, né? Porque sim, primeiro, né, pode acumular, existe a possibilidade de receber uma aposentadoria, uma pensão sem problema algum. O que se criou depois da reforma previdenciária é que esses benefícios eles não são mais recebidos de forma integral. Então, eu não recebo o valor inteiro da minha aposentadoria e o valor inteiro da pensão. O que vai haver é, na concessão da pensão, eu preciso verificar qual benefício é de maior valor. Então, a minha aposentadoria é maior, então eu vou receber a minha aposentadoria integralmente e a pensão, ela vai obedecer um escalonamento de percentuais a depender da faixa de valor do benefício. Então, começa descontando 60%, depois 40%, 20% e assim por diante, a depender da faixa salarial que ela recebe. Então, isso é mais didático mostrar no caso concreto, mas em resumo, ela pode receber o benefício, só que em um deles vai sofrer um redutor, que a gente chama, de acordo com a faixa do benefício. E esse relato que traz aqui o Matheus, ele que é a Maria Tereza, ela é comum hoje na área das reivindicações do direito previdenciário, doutor? Só para a gente terminar aqui, sim, se é um tema ou é um dos temas mais recorrentes. É um dos temas bastante recorrentes, porque o que acontece?
como muitas pessoas sequer sabiam que existe agora essa acumulação do benefício com um redutor, as pessoas falece aquela pessoa, né, já perde um ente querido. E aí, muitas vezes, aquele ente querido tinha uma renda que complementava toda a renda familiar. Eu já não tenho mais, que nem a gente comentou na questão anterior, o recebimento integral de 100% do valor da pensão. É a cota familiar e mais os percentuais de 10 ali para cada dependente. Então, se eu sou uma dependente só, eu vou receber 60% do valor, ou seja, eu já tenho aqui um prejuízo. E aí, na hora de acumular com a minha aposentadoria, ainda vai ter mais um redutor. Então, é um duplo redutor, que é muito sacrificante na maioria das vezes. E o cálculo do benefício, óbvio, vai depender do valor que a pessoa vai receber de benefício. Mas vamos supor que eu tenho... A única hipótese de eu receber integralmente é eu ter uma aposentadoria de um salário mínimo e um valor e uma pensão de um salário mínimo. O resto, tudo vai ter que ser feito um cálculo para ver em qual benefício eu aplico o redutor. Muito obrigado, doutora Maíra Guiotto, pelos esclarecimentos. O Consumidor em Pauta fica por aqui. Aguardamos vocês na próxima edição e um excelente final de semana a todos. Até lá!